tudo bem? Esse é o 5º episódio do Cinecast, uma crítica para iniciantes, e aqui você vai aprender tudinho sobre crítica. Estou aqui com a Jorge Sinara, nossa mediadora, que também vai ser entrevistada em alguns episódios, e o João Dornelles, que vai falar hoje pra gente de direção de fotografia. Esse é um podcast que só foi possível graças ao fomento da Lei Paulo Gustavo, através do edital 3 de 2023, pela Secult Goiânia. O João, ele é estudante, de bacharelado em cinema e audiovisual pela UEG. Ele atua como diretor de fotografia, montador de séries, já atuou, editor também e de imagem e produtor. Ele levou prêmios importantes como melhor diretor no 21º FICA, melhor montagem da mostra Becos da Minha Terra, também no FICA, só que na versão desse ano, 25ª. Melhor filme, trilha sonora musical e júri popular no 6º Curta Canedo. João, agradecida demais de ter você com a gente aqui hoje. Eu que te agradeço pelo convite, estar aqui compartilhando junto com você, Sinara. Thaisa também. Prazer, tudo meu. Então, para começar, eu queria que você falasse para a galera um pouquinho sobre o que o profissional de direção de fotografia faz num set. Qual que é a responsabilidade dele? Bom, acredito que o diretor de fotografia, que é muito o papel que eu assumo, assim, também, outros profissionais, tem o direito de registrar a imagem nos filmes que a gente vê. É o profissional que faz a captação dessas imagens, direciona o enquadramento, a fotografia, a composição de luz. Então, ele fica responsável para dar vida ao filme a partir das imagens e da luz do set. E como que é o pensamento prévio, preparação, para saber com que lente filmar? Isso tem alguma coisa a ver com... Tem tudo a ver. Eu acho que para a gente fazer a direção de fotografia, primeiro a gente precisa de fazer a leitura do roteiro e ver como que vai se dar essa filmagem, qual o assunto que está sendo, para a gente analisar também a fotografia, de qual sensação a gente quer, emoção, sentimento, coloração, qual equipamento usar também. Então, para isso, a gente faz um teste de locação, uma visita de locação, conhece os personagens, para analisar também. Tudo faz uma junção, com os profissionais de set. Tanto no figurino, tanto na direção, porque tudo vai colaborar para a composição dessa fotografia, dessa imagem. Trazendo aí uma boa fotografia, a gente resulta em bons filmes, assim. Hoje em dia é muito comum uma pessoa ter visto um filme e criticar da seguinte forma a fotografia. Eu não gostei muito da história, mas a fotografia é linda. Uhum. Basta ela ser esteticamente bela? O que é uma fotografia acertada para um filme? Olha, acredito que para pensar essa fotografia acertada e assertiva para compor esse filme, é muito pensar no enredo dessa história, do que a gente quer transparecer nessa história. E não adianta um filme ter só a fotografia bonita e as demais áreas que estão trabalhando junto também não colaborar, porque a gente precisa desse trabalho em equipe e que todo mundo consiga trabalhar da melhor maneira para que a gente possa fazer mesmo essa fotografia. Essa fotografia assertiva de falar que, nossa, esse filme tem uma fotografia muito bonita, eu acredito que é um resultado de um trabalho, até mesmo dessa pesquisa prévia, de conhecer o roteiro, de conhecer a locação, de conhecer esses personagens. E falar que o filme só tem uma fotografia bonita, mas que não entendeu da história, assim, primeiro que é um privilégio ouvir o diretor de fotografia falar que tem um filme muito bonito. Uhum. Mas é muito importante também que a gente entenda o enredo dessa história, Porque o primeiro passo que a gente compra o filme é imageticamente mesmo, no visual. A gente vê o filme, às vezes tem muitas pessoas comuns que assistem o filme, vê que tem a fotografia bonita, mas não entende o contexto da história, ou fica meio que viajando, assim. Mas não, ou que lembre o filme por uma cena específica, alguma coloração específica, ou algum corte específico que remete a esse filme, Eu acho que para ter essa fotografia assertiva, assim, a gente precisa ter esse estudo prévio ali e estar em dinâmica com a equipe. E ainda tem aquela, de que às vezes o filme não pede uma fotografia bem iluminada ou Sim. com um conceito de bonito que a sociedade tem, Às vezes a fotografia é, entre aspas, feia, mas porque o enredo exige aquilo naquele momento, pra gente ter aquela emoção,
Só para deixar claro, assim, essa construção artística pensada para conversar com a linguagem de um filme, né? Como a fotografia pode mudar drasticamente pelos gêneros existentes no cinema. Terror, comédia, romance. Com certeza. Por exemplo, a gente pode ter a fotografia de um filme, assim, dito isso. Para ela se surgir, a gente precisa ter esse conhecimento, igual eu falei anteriormente, com o roteiro. Mas eu gosto muito de pensar na questão de que emoção essa fotografia vai trazer para esse filme, assim. É pensar em toda a composição mesmo, total, do que vai trazer o filme, desde a pré-produção até a pós. Pensar a fotografia é muito isso, assim. E dependendo dos gêneros de filme, a gente tem essa impressão. Por exemplo, mesmo dentro da fotografia, a gente estuda a psicologia das cores para justamente ficar ligado na questão de luzes, ficar ligado nos figurinos dos atores, atrizes e tudo mais. Por exemplo, um filme de terror, a gente se usa muito escuro, muito vermelho, muita luz. De baixo para cima, né? De baixo para cima, para dar impressões, sombras. Num filme de drama, a gente tem uma luz muito clara, mais lavada, umas cores mais quentes também, sabe? Então, assim, tudo isso influencia dependendo do gênero do filme mesmo, assim. Eu gosto muito de fazer essas experimentações de testes de luzes e dramas, assim, porque no momento em que eu estou pensando na fotografia de um filme, ele está tão internalizado em mim que eu pego isso para mim e falo assim, nossa, eu quero que essa cena reflita isso no telespectador que está assistindo isso. Eu quero que ele sinta essa emoção. Então, eu penso muito nessa composição também, dependendo dos gêneros, assim. E não só nisso, né? Mas também as próprias lentes nos trazem profundidades diferentes e emoções diferentes, né? Exatamente. Um clássico para mim, assim, que é muita referência, acredito para vocês também, Cidade de Deus. Para mim, a fotografia é maravilhosa. Maravilhosa daquilo. É muito brasileiro. É uma fotografia muito brasileira, assim. Tanto na coloração, tanto nos movimentos de câmera, enquadramento que aquilo se dá. Menina, sou muito fã. Bom, falando sobre essa emoção e também, ao mesmo tempo, retomando essa questão da equipe, que é muito importante, essa coesão, sim. Eu gostaria que você nos contasse, João, como é que se dá a relação entre o diretor, a direção geral, a direção de fotografia e a direção de arte, que estão ali trabalhando juntos para essa coesão imagética, né? Como é que é essa relação entre eles? Olha, essa relação, assim, pelo menos na minha experiência, no tempo que eu estou atuando, assim, tem que andar junto, de mãos dadas mesmo, porque são cabeças de que fazem um filme. Então, essa relação entre as direções tem que estar muito assertiva. Principalmente mantendo a equipe coesa, todo mundo muito calmo e tranquilo para que o trabalho possa fluir, né? E na direção, você tem que estar sempre em constante diálogo com a direção geral, com o roteirista, com a fotografia, para que a gente entenda o que a gente quer chegar, o que a gente pretende atingir com isso, com esse resultado. E eu acho que ser muito assertivo em diálogo com essa equipe é fundamental. Eu acho que tem que ser, primeiramente, tem que ter muito respeito pelo outro e tem que saber ouvir e saber falar nos momentos certos, assim. Só para o nosso público entender, a direção de arte faz a questão estética do filme em relação de figurino, maquiagem, objetos. E aí tem muito esse momento de entrar, né? Primeiro entra a direção de arte e, às vezes, as duas áreas trabalham em conjunto, montando já as luzes da foto, né? Enquanto a direção de arte está ali montando os objetos. Às vezes, objetos da direção de arte fazem parte da fotografia, né? Sim. Abajur, vela, pisca-pisca. Então, assim... Mas tem esse respeito do set, essa hierarquia na hora de cada um entrar e de cada um sair também, porque existe uma desprodução após a cena, né? Mas queria que você falasse agora pra gente dessa questão da onde começa a obrigação de um diretor-geral, essa relação que ele tem com o diretor de foto. Quais são as instruções que ele passa, quais são os OKs que ele dá durante a filmagem, esse tipo de coisa.
Primeiro, sobretudo, o diretor-geral, assim, ele já está coordenando toda essa equipe toda, que está tendo a visão sobre todo mundo. E um papel muito importante é o assistente de direção, né, gente? Que a gente precisa de ter um assistente, porque a própria direção-geral tem muita coisa a ser vista. Então, a gente precisa da subequipe também junto ali. A partir do momento em que a arte assume para fazer toda a mudança de cenário, cenografia, figurino, maquiagem e tudo mais, assim que ela assume, já se monta a luz. A gente da fotografia já começa a pensar onde que a luz vai estar, ou até mesmo isso pode acontecer antes, que eu acho que é o mais certo que tem que acontecer na visita de locação. A gente já pensar a luz onde que vai encaixar, porque no dia de produzir o set, ou até mesmo já deixar previamente montado esses equipamentos, luzes, tripé, só para marcar já o local onde que vai ter, e a direção de arte entrar, logo em seguida a fotografia, marcar os setups, onde que vai estar entrando. Geralmente, nos sets que eu participei, houve esse respeito, sim, mas a gente vê também que em sets que é de baixo orçamento e que a gente está fazendo um cinema de guerrilha e enfrentando, não se tem esse respeito, porque está todo mundo, assim, apavorado, querendo fazer aquilo, então, no mesmo tempo aqui, né? Pouco tempo de produção ali. No mesmo... Uma questão interessante também, João, é a questão da técnica, né? É necessário muito conhecimento técnico dentro da área da fotografia, mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade. Para você, entre técnica e sensibilidade, tem algo mais importante, um mais importante do que o outro, ou os dois caminham juntos? Como é que você pensa isso? Eu acho que eles têm que caminhar junto e que não pode se separar. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque eu sou muito assim também. Eu gosto muito da técnica de garantir um material muito bom, uma qualidade muito boa. Mas eu gosto de pensar o que isso me traz, a essência disso, né? O que eu posso fazer com isso para seguir. Então, acho que eles têm que estar de mãos dadas, sim, ali. E principalmente para o improviso acontecer, a sensibilidade tem que falar muito alto, né? Recentemente gravamos um documentário na Chapada e documentário é, assim, muito no feeling, Exatamente. né? A gente tem que pegar o tempo das pessoas, a vivência delas e perceber ali por trás e estar pronto para pegar aquilo. Então, nesse caso, eu acho que realmente andam muito juntas, mas a sensibilidade é necessária, principalmente nessa questão prévia. Total. Eu gosto muito de ser sensível em tudo, assim. Eu gosto de pensar tanto para mim, enquanto eu estou fazendo, mas eu gosto muito de me colocar no lugar de quem está assistindo. Que sensação que eu vou ter ao assistir isso, eu acho que tem que caminhar. Importante. Então, agora a gente queria te trazer a sensação de frio na barriga com o desafio que a gente vai fazer agora. Para mostrar para você que a crítica cabe em todo lugar. A gente vai submeter João Dornelles a um desafio que é da crítica em 30 segundos. Meu Deus! Será, gente? Vamos que vamos. Então, a gente vai assistir agora a uma grande obra do audiovisual mundial, mais conhecida como meme. E aí, daqui a pouquinho, o João vai comentar rapidinho sobre ele. Em 30 segundos. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Opa, na paz, meu chefe, tranquilo? Tranquilo, irmão. Aí, pai, não, tô com um pouco de pressa, tem como você ir rápido hoje? Não, demorou. Pode ir pra PG, mas não tá aí nas coisas aí. Olha só, desce, caralho. É polícia. Sou não, irmão, sou não, irmão. Que volume é esse, cara? Meu pinto, irmão, irmão. É, caralho, filha da puta. Eu não vou ficar no prejuízo não, mano. Deixa eu aqui. Gente, maravilhoso. 30 segundos. Ai, contou o relógio, meu Deus. Isso é o puro suco da brasilidade, gente. A gente tem um plano sequência ali com muita ação e um diálogo maravilhoso. E que, nossa, pra mim isso aí eu acho que tem pipacanes. O que você achou da fotografia? A fotografia é maravilhosa, né, gente? Tem um único plano ali, ó. Sequência, onde você faz um 360 ali naquele carro, movimentando toda a ação, um diálogo muito inesperado.
e Dilma salta. Ainda tem câmera subjetiva ainda. Câmera subjetiva, tem um over the shoulder ali, tem bábado, viu? Pronto. Maravilha, cumprido o desafio. Ai, que bom. Então vamos para os finalmente, Thaís? Vamos sim, a gente chegou ao fim desse 5º episódio do Cinecast. Infelizmente acabou. Mas eu quero muito agradecer a produção, composta pelo Rony, né, pelo estúdio Bold. Quero agradecer a mediação da Georgia, maravilhosa. Obrigado. A participação do João, querido. Obrigado. E quero pedir para você ficar bem ligado, porque esse é só o começo, hein? Te espero no próximo. Um beijo e muito cinema pra gente.